E, para a última sustentação, eu concedo a palavra à Sua Excelência, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Ministro-Presidente Luiz Fux, as excelentíssimas senhoras ministras, vice-presidente Rosa Weber e Carmen Lúcia, os senhores ministros, os ilustres advogados que antecederam a esta fala na tribuna, na pessoa do presidente de sempre, do conselheiro federal da OAB, César Brito. Cumprimento a doutora Carmen Lília e a todos os servidores e servidoras. Senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, na ação direta em julgamento, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, discute-se a constitucionalidade das normas do artigo 2º, caput, e parágrafo 1º da Lei 13.463, de 2017, que estabelecem, em síntese, o cancelamento de precatórios e RPVs federais depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial e ainda não levantados pelo credor, a ser operacionalizado mensalmente pela instituição financeira depositária, com a transferência dos valores depositados para a cota única do Tesouro Nacional. Na peça vestibular, sustenta o autor haver ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, incisos 35 e 36, e ao artigo 100, caput, e parágrafos 5º, 6º e 7º da Constituição, sob o argumento, em síntese, que a lei impugnada versa sobre matéria exaustivamente tratada na Constituição e, portanto, sujeita, quanto a eventuais alterações, à reserva de emenda constitucional, descabendo, desse modo, a sua disciplina pelo legislador ordinário. Alega-se ainda que os preceitos impugnados vulnerariam a competência conferida pela Constituição ao Poder Judiciário para gerir os precatórios, nos termos do artigo 100, parágrafos 5º ao 7º, já referidos. O requerente aponta ainda a inconstitucionalidade material da norma, por ofensa à separação dos poderes e ao princípio da isonomia, pois a União seria parte com posição privilegiada no processo, na qualidade de controladora das instituições financeiras depositárias dos precatórios. Sustenta-se, ademais, que a lei atacada promoveria verdadeira alteração do direito subjetivo já assegurado em sentença transitada em julgado, o que implicaria ofensa aos postulados do devido processo legal, da coisa julgada e da inafastabilidade da jurisdição, sob o prisma da efetividade das decisões judiciais. Pois bem, senhores ministros, senhoras ministras, consagrada no artigo 100 da Constituição, a sistemática de precatórios é um instrumental vocacionado a propiciar, inclusive em garantia do princípio da igualdade entre os credores, o cumprimento das decisões judiciais contra a fazenda pública, mediante a observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Objetiva-se, essencialmente, garantir o tratamento isonômico e possibilitar, em atenção ao princípio da eficiência, a programação orçamentária do ente público devedor, após a consignação dos valores pelo Executivo, a administração dos recursos destinados ao pagamento dos precatórios e dos RPVs cabe ao Judiciário e, mais precisamente, ao presidente do tribunal competente, gerir, promover, pagar aos respectivos credores os valores devidos. A gestão dos requisitórios ao Judiciário é norma ordinária da Constituição que visa assegurar a independência e a harmonia entre os poderes. Os recursos destinados ao pagamento dos precatórios são alocados ao tribunal responsável pela liberação dos pagamentos, como aqui dito.
Salta aos olhos, portanto, que ao determinar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor, o RPV, que estejam depositados há mais de 2 anos e não tenham sido levantados pelo credor, a Lei 13.463, de 2017, vulnerou a definição, repita-se, constitucional, estabeleceu os trâmites internos pertinentes à gestão do sistema e à satisfação dos requisitórios. Os preceitos impugnados retiram do Poder Judiciário a gestão administrativa do sistema de execução contra a Fazenda Pública, permitindo que a instituição financeira oficial promova, por conta própria, o cancelamento de precatórios e RPVs. A lei questionada também inovou na matéria e impôs um limite temporal ao exercício do direito do cidadão, qual, sublinhe-se, além de não previsto nas regras constitucionais sobre o precatório, vai na contramão da efetividade do respectivo sistema de pagamentos. Nesse ponto, cabe destacar que esta egrégea Corte Suprema já decidiu, na ADI 3.453 do Distrito Federal, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, que, abro aspas, a matéria relativa a precatório, fecho aspas, nos aspectos em que esteja disciplinada constitucionalmente, abro aspas agora novamente, não chama a atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada, fecho aspas. Ou seja, entende-se que a Constituição regulamentou as condições para a satisfação dos precatórios e não há data vênia de se admitir o implemento legislativo de adicionais critérios que lhe sejam destoantes, como, por exemplo, o estabelecimento de prazo pela legislação infra, em razão do impedimento instituído especialmente pelo artigo 100 da Lei Maior. Não se depara, no particular, com campo propício a redefinições legislativas de natureza ordinária. O cancelamento de precatórios e RPVs pelo mero decurso do tempo, independentemente de determinação do juiz da execução e do presidente do tribunal competente, vulnera a separação dos poderes na medida em que repercute negativamente na prestação jurisdicional, fragilizando o cumprimento das decisões judiciais. Além de desrespeitar a separação dos poderes, o artigo 2º e respectivo parágrafo 1º da lei indigitada ofendem a coisa julgada material, pondo embaraços à efetividade da jurisdição, na medida em que tornam indisponível o valor devido à fazenda pública e reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Para sacar o valor do precatório cancelado, o cidadão credor deverá buscar a expedição de novo ofício requisitório, iniciando outro procedimento administrativo, cuja efetividade estará condicionada a uma segunda previsão orçamentária. Assim, por força dessa inovação legislativa, o credor não terá acesso direto e imediato ao seu crédito, o qual, repita-se, decorre de direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado e executada de acordo com as normas processuais e procedimentais pertinentes. Da mesma maneira, por força de regramento legislativo descompassado do desenho constitucional do sistema de execução contra a Fazenda Pública, o credor não contará com acesso devido e imediato ao seu crédito, em razão do cancelamento previsto em lei, efetivado independentemente da atuação do presidente do tribunal e do juízo de execução, e sem a possibilidade de sua intimação para se manifestar previamente a respeito da providência bancária que suprime o exercício de direito adquirido, depositado e disponível para o credor. Senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, essa Corte de há muito já registrou que o procedimento de pagamento de precatórios configura uma fase administrativa que compete aos tribunais decidir sobre questões de ordem cronológica, valores, enfim, todos os incidentes. Uma vez expedido o precatório no juízo de origem, compete ao presidente do tribunal, e essas cortes estaduais e federais normalmente têm um setor disponível,
regrar, cumprir aquilo que a Constituição dispõe e eventuais normas procedimentais que organizam o sistema interno de cada corte local. Não é também demais lembrar que, quando o Poder Executivo transfere ao Poder Judiciário, anualmente, os valores para pagamento dos precatórios, o Estado-administração aí atua duplamente. O Poder Executivo, como Estado-administração, e o Tribunal, através do seu presidente, como Estado-administração, por conta do entendimento de que este procedimento tem natureza administrativa. Ora, transferido para o patrimônio do credor, que fica à mercê apenas de procedimentos administrativos da Corte Depositária, temos uma situação peculiar. E, na prática, nós não podemos esquecer que, especialmente nas ações coletivas e mesmo nas ações plurimas, também com entendimento jurisprudencial firmado, que deve se aplicar a elas, a natureza das ações coletivas, nós temos uma situação que pode causar graves injustiças, especialmente aos mais idosos. E digo isso com a tranquilidade de quem sabe que precatórios demoram normalmente muitos anos, a par da natural demora do processo de conhecimento, na exaustão de todos os recursos cabíveis, eventualmente até esta Suprema Corte, exige ainda a fase da execução contra a Fazenda Pública, com a possibilidade de tantos recursos e mais, modernamente, na fase dos embargos, até com suscitação de arguições de inconstitucionalidades. Tudo isso submetido a sucessivos recursos que praticamente transformam o credor em alguém que trabalha ou espera, ou, como diria o apóstolo Paulo, esperançada para os seus descendentes, que são herdeiros e netos, um dia receberem um determinado valor a título de herança. Não é também demais registrar que essas ações coletivas, muitas delas plurimas, regidas também pelas mesmas normas do processo coletivo, têm advogados que são cidadãos que padecem também, são acometidos por doenças, às vezes falecem, e os seus clientes que não têm acesso a um terminal de computador, não têm acesso à justiça, não têm acesso a maiores informações, não podem ficar à mercê de uma área que seja a perda do prazo de 2 anos, imputável a terceiro, seja o próprio ato discricionário, arbitrário, melhor dizendo, da União, no caso, do Estado, de reaver valores que já não integram mais o patrimônio público, e sim o patrimônio privado, apenas gerido no plano administrativo pelo Tribunal de Justiça ou pelo tribunal competente. Dessa forma, urge que não nos afastemos também dos fatos e das circunstâncias, tendo em vista que, muitas vezes, o servidor público é alguém já idoso, com muitas dificuldades de saúde, com muitas dificuldades cognitivas e que não acompanha, nem tem condições materiais de acompanhar o andamento do seu precatório. São realidades encontradas em todo o país e todos os operadores de direito sabem disso. Dessa forma, dir-se-ia, peço vênia, que a lei aqui impugnada de inconstitucional termina por criar uma condição meramente potestativa.
sem que tenha o credor as condições genéricas e abstratas de fazer valer o seu direito de pagamento já garantido pela transferência anual dos recursos do Poder do Tesouro para o Poder Judiciário. Com essas considerações, e especialmente para efeito de fazer valer a segurança jurídica, tão cara à consideração da segurança do crédito e da sua circulação, tanto no mercado interno, patrimônio da União, tanto quanto no mercado externo, que vive também das aplicações e de tudo o que acontece na economia brasileira, é que este Procurador-Geral da República se manifesta no sentido de que se julgue procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das normas do artigo 2º caput, parágrafo 1º, da Lei 13.463, de 2017. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República. Tendo em vista o horário das